Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo, né, do nosso canal Irradiando em Odontologia. Eu me chamo Diego, sou professor de Radiologia Odontológica, tá? E esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu pretendo fazer, porque a gente está sendo forçado, né, a essa condição da contaminação do Covid-19 a fazer as nossas aulas à distância, né? Nossas aulas EAD. Então a gente, com essa possibilidade, eu decidi fazer o canal para que também o conteúdo ficasse acessível a quem gostasse do assunto, a quem se interessa pelo assunto, tá bom? Então a gente vai começar com as radiografias panorâmicas, muito embora a gente já em sala de aula já tenha começado a desde o início, né, lá da radiologia, na radiologia periapical, na radiologia interproximal, que são as radiografias, perdão, mais comuns no nosso consultório, tá certo? Então, como eu falei, eu me chamo Diego, sou cirurgião dentista, né? E também sou professor de radiologia odontológica, tá? Então hoje a gente vai começar com um breve histórico das radiografias panorâmicas, tá bom? Então assim, é um assunto que é importante a gente saber, muito embora não seja um assunto aí que é muito cobrado em provas, né? Mas é importante a gente saber para a gente ver, né? Como que foi a evolução das radiografias durante todo esse período, né? Esse período de estudos que iniciou ali lá pelo século XX, né? Início do século XX, tá bom? Então, pessoal, vamos começar a se concentrar para que a gente possa fazer essa breve análise, tá certo? Vai ser um vídeo rápido, tá? E a ideia é essa, tá bom? De fazer vídeos rápidos para que não fique uma aula sacal, tá certo? E a partir de agora a gente vai ver um pouquinho das radiografias panorâmicas, tá bom? Roda a vinheta, produção. Bom, pessoal, iniciando aqui, tá? A gente vai começar nossos estudos lá no início do século XX, tá certo? Onde os estudiosos começaram a fazer uma série de observações em que eles tiveram, né, a necessidade de fazer radiografias dessa região do terço médio e terço inferior da face, né? Então as radiografias panorâmicas elas surgiram com essa necessidade, tá certo? E hoje a gente consegue ver algumas estruturas bem nobres nessa região de terço médio e terço inferior da face a partir dessas radiografias que a gente tem hoje, né? Então, lá em 1922, alguns estudiosos e pesquisadores eles começaram a se preocupar um pouco mais com a colimação daquele aparelho que estava em vigor naquela época, né? Porque eles perceberam que a colimação era um fator importante para a formação da imagem, né? E eles descreveram algumas situações quanto à colimação do aparelho de raio-x. Então, a Zulauf ele descreveu o método de raio-x que utilizava a colimação estreita para a arcada superior e inferior. E ele denominou essa técnica, né? A técnica não, o aparelho de raio-x como sendo o aparelho de raio-x panorâmico, tá certo? Então ele foi o primeiro pesquisador a se preocupar com o tipo de colimação, tá, do aparelho. E aí o tempo foi passando, que em 1933, tá certo? Lá no Japão, tá? O Nurata ele começou a aperfeiçoar esse equipamento, tá certo? E ele utilizou películas intraorais, tá? E o aparelho que se era utilizado, né, naquela época era um aparelho que girava em torno do paciente, né? A película ficava intraoralmente, tá? E o aparelho girava em torno do paciente com o paciente fixo, né? E esse processo todo foi chamado de radiografia parabólica. Bom, e lá em 1939, né, Heckmann, lá na Alemanha, ele também fazendo esses estudos de colimação, ele elaborou um princípio geral de uso da colimação linear para objetos curvos, né? No caso, objetos curvos, por quê? Porque a gente tem a maxila e a mandíbula, né? Que elas obedecem a esse padrão curvilíneo, né? E a radiografia panorâmica, ela consegue dar esses aspectos
em uma situação 2D de um padrão ósseo que é 3D, né, que é curvado. Então Heckman foi o primeiro a pesquisar esse tipo de situação de colimação linear para objetos curvos, né, no caso a maxila e mandíbula. Lá em 1946, o professor Patero, tá certo, apresentou pelo mesmo método de colimação linear estreito a sua metodologia de obtenção de imagem através da radiografia que ele vai denominar de pantomografia, tá certo? Então, ele fazia-se a colocação do filme intrabucal, tá? E ele usava uma fonte de raio-x estacionária de tal forma que o paciente ele girava junto com a película, né? E a fonte de raio-x ficava imóvel. Tá? E a técnica foi denominada pantomografia, como eu já havia falado, porque é uma junção de dois termos, né? Radiografia panorâmica com tomografia. Por que tomografia? Porque a radiografia panorâmica ela acaba adotando alguns princípios de funcionamentos da tomografia, né? Então daí a técnica ser chamada de pantomografia, tá certo? Muito embora não ser uma tomografia, tá? Mas as técnicas elas são similares, tá bom? E aí, passado o tempo, um pouquinho mais de tempo, em 1949, naquele período ali de pós-guerra, né, imediatamente ali naquele pós-guerra, onde as instituições já estavam sem dinheiro, mas Patera ele tinha uma ideia, né, que infelizmente não estava sendo financiada. E aí ele deixou de utilizar os filmes intrabucais e passou a utilizar os filmes extrabucais. E lá em 1950, um ano depois, ele com a ideia dele chegou pro empresário Nieminen, né, e ele com uma mandíbula fresca, mostrou toda a ideia de radiografia que ele tinha, mostrou o equipamento e ele queria um financiamento, né? E a partir daí, com os estudos já avançando nessa ideia de melhorar os padrões da radiografia panorâmica, foi construído um aparelho com 2 centros de rotação. Até então, só existia os aparelhos que tinham até 1950 só tinha um centro de rotação, e isso fazia com que existisse muita distorção de radiografia, as imagens ficassem muito sobrepostas porque tem outras estruturas que acabam sendo sensibilizadas pelo raio-x, e aí acaba que no final a gente tem muita sobreposição de imagem, né? Então a partir dessa época foram construídos aí, de acordo com o que foi investido, né, pelo Nieminen, um aparelho com 2 centros de rotação, tá bom? E isso permitiu uma melhora substancial nas qualidades da imagem. E ainda em 1949, em contraponto, né, na contramão do que o professor Patero estava pesquisando, o professor Ott, lá na Suíça, ele tinha a forma dele, a técnica dele de obtenção de radiografias dessa região de maxila e mandíbula, né? Então ele fazia pesquisas não com o paciente girando em torno da fonte de raio-x e nem a fonte de raio-x girando em torno do paciente, né? As pesquisas do professor Ott eram através dos métodos estáticos, né? Onde nesse método estático existia uma grande quantidade de radiação. Por quê? Porque a fonte de radiação ficava dentro da boca do paciente e o filme ficava externamente. Tá? Então, como a gente pode ver aqui nessa foto, a gente tem um cabeçote parado, né? A gente tem um paciente segurando essa película no tom de vermelho rosado e a fonte de raio-x dentro da boca do paciente, tá? E aí, de tal forma, quando o raio-x era acionado, esse equipamento emitia raio-x em vários sentidos, né? Que iria sensibilizar essa região onde está a película, tá certo? Mas só que a quantidade de raio-x e a proximidade com os tecidos era tão grande que fazia com que existisse uma queimadura tecidual naquele local, tá? Além de ter grandes radiações, né? E isso fazia com que essa técnica não tinha uma acurácia muito boa em termos de distorção, né, de minimizar as distorções, porque ela permitia, ela gerava uma distorção muito grande nas suas películas, tá certo? Então o tempo foi passando de tal forma que em 1967, tá,
o Bregman começou os estudos na avaliação de distorção de imagem, né? A partir das técnicas já um pouco mais refinadas, né? Já iniciou aí um processo, uma preocupação na avaliação das distorções da imagem, tá certo? E passado um pouquinho mais de tempo, em 72, né? Através de Perrelé e Garcia, eles constataram que existe uma distorção no plano horizontal e no plano vertical das radiografias panorâmicas, tá? De tal forma que a distorção no plano horizontal ela chegava ali em torno de 40% e no plano vertical em torno de 30%, né? E isso é uma porcentagem muito grande, muito embora a gente tivesse uma ideia de como que estava aquela região tecidual óssea dentária naquele terço médio e terço inferior de face, tá? Então, seguindo um pouquinho mais na história, né, ainda em 72, a gente percebe que existe uma preocupação nessa dosimetria, né, em que os pacientes acabam sendo submetidos, bem como os técnicos operadores. Então, o Eichmann, ele constatou que 90% da radiação emitida, né, é absorvida pelas estruturas craniofaciais, aí tendo 10% dessa quantidade de radiação sendo liberado para o ambiente, né, para aquela região ali, de tal forma que a radiação secundária ela chegava ali na ordem de 10%, né? Então Freitas, ele ainda nessa época, em 72, ele começou a fazer trabalhos comparativos utilizando as radiografias pantomográficas, né, que era a denominação dada lá pelo professor Patero. E ainda Hunter, observando aí nesse trabalho de comparação, né, e de introduzir essa radiografia pantomográfica para alguns diagnósticos, utilizou esse método de obtenção de imagem para investigar aí pacientes com fissura lábio-palatina, né? Investigar aí os padrões de fissura lábio-palatina. Como a gente pode ver aqui hoje, a gente tem essa situação, né? Paciente fissurado, e a gente aqui tem essa condição do paciente, a gente visualizar qual é o padrão de quantidade de tecido ósseo, onde que está os germes dentários, né? Então, essa preocupação aí já iniciou lá em 1972, lá com Hunter, tá bom? Então, seguindo um pouquinho mais na história, em 1973... foram feitos alguns estudos, tá? Para observar a esfoliação dos dentes descidos, tá bom? E ainda também foi feito alguns estudos iniciais quanto ao uso da radiografia pantomográfica para o processo diagnóstico de patologias, tá? Então isso foi muito importante para o fechamento de diagnóstico para aquela época de lesões intraósseas principalmente, né? Então aqui a gente olha aqui na esquerda o processo de esfoliação do dente descido, né? Os estágios também aí de formação radicular, né, um pouquinho da cronologia dos dentes, né, dos dentes permanentes, dos dentes descidos, tá certo? E aí a gente tem aqui do outro lado direito, aqui, como a gente pode observar aqui na região de mandíbula, do lado direito, tá? Nessa radiografia aqui que está na nossa direita, uma lesão aqui intraóssea associada a esse elemento 46, tá bom? Então essa preocupação já surgiu lá naquela época de 1973. Então, seguindo um pouquinho mais na história, em 74, primeiros estudos para tomadas radiográficas pantomográficas para o côndilo, lá em 1975, né? Os primeiros estudos anatômicos relacionados à forma do seio maxilar, né? E os primeiros estudos relacionados à luxação da ATM, né? Utilizando a radiografia pantomográfica. Como a gente pode ver aqui nessa região, vou tentar mostrar aqui para vocês. Essa região aqui, ó, seio maxilar esquerdo, seio maxilar aqui direito, tá certo? Então, gente, deixa eu fechar aqui, pronto. Esses primeiros estudos aconteceram nessa época, tá? Então, seguindo um pouquinho mais, em 76 houveram os primeiros estudos investigando a reabsorção óssea na doença periodontal. Aqui a gente pode observar, ó, o processo de reabsorção óssea nessa região aqui, tá? Ó, onde a gente observa uma boa reabsorção óssea nessa região do dente 36, 37, tá certo?
a gente continua um pouquinho e lá em 1978, diversas pesquisas relacionadas à dosimetria, né, começando a ter a preocupação da quantidade de emissão de raio-x para o paciente e para o operador. Tá? Então, vários métodos com baixa emissão de raio-x, com a preocupação para que a emissão de raio-x ela fosse diminuída, tá certo? Então, lá em 1980, olha só, quanto tempo depois do início dos estudos pantomográficos, né, preocupou-se com a radioproteção. Somente em 1980, o Whittier ele teve essa preocupação da radioproteção, tá? Que é o surgimento dos aventais. Aí é onde surgem os aventais de chumbo, né? Isso aqui tudo para evitar a irradiação em regiões que não se deseja, né? Principalmente as gônadas. Tá certo, pessoal? E aí a gente continua um pouquinho. Em 1983, introduziram a técnica elipsopantomográfica, tá? Para estudar a ATM, a gente vai ver um pouquinho dessa técnica mais para frente nas próximas aulas, tá? E aí a gente segue um pouquinho em 1986, tá? Tronge, quando ele percebeu quanto mais redondo era o objeto, menor a distorção era, tá? Então ele fez essa observação é uma observação importante. E em 1989, Langley ele afirmou no estudo que ele realizou que a maior quantidade de erros relacionados à técnica da radiografia panorâmica, né, estava relacionada à posição do paciente. Então, daí a necessidade de a gente posicionar bem o paciente, né? Então, pessoal, esse foi um pouquinho da história, tá, da radiografia panorâmica, tá certo? Eu vou pedir para que vocês aí curtam a aula, se gostou da aula, se inscreva no canal para a gente começar a alimentar aí o logaritmo do YouTube, né? Para que essa aula, esse conteúdo, ele seja acessado para a maior quantidade possível de interessados pelo assunto, tá bom? Então, logo em breve a gente está postando a próxima aula, tá? Que também é relacionada à radiografia panorâmica. A gente vai falar um pouquinho das técnicas utilizadas, tá certo? E aí a gente segue. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, até a próxima. E não se esquece do like e da inscrição, hein? Até mais, pessoal. Tudo de bom, hein?